Depois que meu marido morreu, eu estava com 8 meses de gravidez. E as duas pessoas que deveriam me proteger tentaram roubar meu negócio avaliado em 5 milhões de dólares. Era tarde de outono, e eu vivia na mesma cidade onde sempre crescerá. A perda dele ainda era uma sombra viva em cada cômodo. Naquele momento, minha prioridade era uma só: proteger a vida que crescia dentro de mim e honrar a memória do homem que eu amara. Não contei nomes ao acaso, porque esta história é sobre escolhas, limites e sobre o que acontece quando a ganância de quem está perto vence a razão. A verdade é que a vulnerabilidade tem um som específico. Ela não é apenas medo, é cansaço, é contas a pagar, é o silêncio que sobra em casa quando alguém que preenchia tudo se vai. E para quem perdeu um companheiro, esse silêncio pode se transformar em um convite para quem enxergar oportunidade onde havia dor. Nos dias depois do velório, amigos chegaram com refeições e mensagens, e eu tentei aceitar cada gesto com gratidão. Mas havia também olhares que eu não soubera decodificar, e perguntas que pareciam inocentes até se repetirem. Minha mãe e meu irmão, as pessoas que eu deveria poder imaginar ao meu lado, começaram a aparecer com ideias sobre o futuro do meu negócio, perguntas sobre documentos, e sugestões que, aos poucos, soaram menos como ajuda e mais como exigir. Eu não tinha pensado em mim como rica. Eu pensava no negócio como a consequência de anos de trabalho e das escolhas do meu marido. Era a lembrança concreta dele em contratos, filas de clientes, números no balanço. Para mim aquilo representava continuidade, cuidado e a chance de criar meu filho com independência. Para outros, parecia apenas um capital a ser apropriado. Durante semanas, tentei manter tudo em ordem. Assinei documentos que pareciam rotineiros, falei com advogados, marquei consultas médicas, sempre com cuidado de não sobrecarregar meu corpo já cansado. Eu tentava explicar, com voz calma, que decisões importantes precisavam de tempo e de clareza. Mas quando a mesma pergunta se transformava em pressão constante, a tranquilidade se transformava em desgaste. Às vezes, a manipulação vem como um elogio: você é tão capaz, por que não nos dá uma procuração para facilitar? Outras vezes, é um apelo à família: faz isso pela gente, estamos perdidos sem você. Ambas as formas carregam um veneno sutil, porque colocam um luto contra a obrigação, e quem vive o luto tem menos defesa. Lembro-me de me encolher no sofá, sentindo os movimentos do meu bebê como uma lembrança de que eu não podia ceder fácil. Como se cada chute fosse uma pergunta: o que você fará por nós? Meu corpo me lembrava da responsabilidade, e minha mente tentava calcular riscos que meu coração não queria nem considerar. Não é que eu não entendesse as necessidades das outras pessoas. É que havia uma diferença entre pedir ajuda e reclamar um direito que nunca fora oferecido. Ver minha mãe e meu irmão discutirem planos sem me consultar, apresentando como certo controle sobre o que era, para mim, a herança afetiva e profissional do meu marido, foi uma das primeiras fissuras profundas em minha confiança. Neste primeiro momento da história, que é o começo, não o fim, meu desejo é simples: quero que você entenda de onde eu vinha. Não busco compaixão vazia, apenas que seja clara a situação em que me encontrava. Viúva, grávida, cansada e tentando decidir com calma o futuro de um patrimônio que representava muito mais do que dinheiro. E, enquanto eu tentava manter a calma, percebia que aquela calma era testada a cada conversa, a cada telefonema, a cada visita que prometia ajuda e terminava em cobrança. Se você já passou por um momento em que confiança e interesse se confundem, talvez compreenda a sensação. É como caminhar sobre gelo fino, sem saber qual passo fará tudo quebrar. Naquele momento, eu ainda não imaginava que as pequenas exigências pudessem escalar tão rápido, nem que, poucos dias depois, eu precisaria tomar decisões que mudariam tudo para sempre. Lembro do silêncio da casa como se fosse um peso físico. Não era o silêncio neutro das horas vazias, mas um silêncio que parecia conter as coisas que ele costumava dizer, os objetos que guardavam a rotina. De manhã, o cheiro do café vinha mais fraco. À noite, a cama parecia maior e os lençóis, mais frios. Enquanto o mundo ao meu redor tentava retomar o compasso, eu vivia em câmera lenta, movendo-me com cuidado para não assustar o bebê que crescia dentro de mim. Cada chute era um lembrete de que eu não podia, e não queria, ceder à desordem que a perda deixará. A gravidez, naquele momento, era ao mesmo tempo consolo e responsabilidade. Havia uma doçura em sentir a vida se mexer, uma promessa que dava sentido ao dia seguinte. Mas havia também uma exaustão física, insonias, consultas médicas, exames que eu marcava entre telefonemas e papéis do funeral. Tudo isso me deixava mais vulnerável, certa fragilidade que, se eu fosse honesta comigo mesma, tornava decisões simples mais difíceis. Quando se está cansada e chorosa, as linhas entre ajuda e cobrança ficam borradas.
No começo, as visitas da minha mãe e do meu irmão pareciam naturais. Trouxeram pratos, organizaram recados, ficaram algumas horas para me fazer companhia. Eu agradecia com sinceridade. Precisava daquela presença que não exigia nada a não ser sentar ao meu lado. Mas, aos poucos, as conversas ganharam outro tom. Uma sugestão aqui, uma pergunta insistente ali. Você já pensou em assinar isso para facilitar? Talvez devêssemos reorganizar o negócio para que tudo fique mais prático para você. Pequenas frases, ditas com voz calma, que de repente não soavam mais tão inocentes. O que me doeu foi perceber como, sem perceber, eu ia cedendo banalmente. Assinei documentos que pareciam administrativos, autorizei acesso a contas com a desculpa de agilidade. Não foi um momento dramático, foi uma série de pequenas permissas. E cada uma delas me deixou um pouco mais exposta. À noite, eu me pegava pensando, será que estou sendo razoável? Ou estou apenas cansada demais para resistir? O desgaste emocional torna a resistência mais difícil. A razão começa a tropeçar quando o coração pede descanso. Enquanto isso, eu tentava manter a dignidade. Não queria que ninguém pensasse que eu fugia da responsabilidade do negócio do meu marido. Ao contrário, queria honrar o trabalho dele com decisões ponderadas. Mas havia uma linha clara entre decidir com cuidado e ser pressionada até aceitar o que sorrateiramente se apresentava como ajuda. Ver minha mãe e meu irmão discutirem planos sem me consultar, falando como se eu já tivesse concordado, era uma sensação de perda que não tinha nada a ver com patrimônio. Era perda de autonomia sobre a minha própria vida. Você já sentiu que a própria família pode confundir cuidado com controle? Aquela sensação é particularmente cruel porque vem de pessoas que, em teoria, deveriam proteger você. Eu tentava explicar, conversa após conversa, que preferia consultar um advogado, que precisava de tempo para entender números e contratos, que o bebê e eu merecíamos decisões claras e não decisões apressadas. Algumas vezes, eles fingiam aceitar e depois voltavam a insistir em particular, com a voz baixa e argumentos que tocavam na minha culpa. Estamos preocupados com você, diziam, como se amor justificasse imposição. Em vários momentos, pensei em ceder só para acabar com a tensão, para poupar discussões. Mas cada concessão vinha acompanhada de um desconforto que não passava. Um nó na garganta, a sensação de perder um pedaço de mim. Protegendo o bebê, eu percebia também que estava protegendo minha própria dignidade. E isso, para mim, era inegociável. Não se trata de orgulho vazio, é sobre não aceitar que o luto vire pretexto para se apropriar do que pertence a outra pessoa, especialmente quando esse outra pessoa é o homem que você amou e a vida que ele ajudou a construir. Nos dias que se seguiriam, aquela tensão sutil se tornaria mais evidente, não como um monstro que surge de repente, mas como uma sombra que cresce, testando cada limite que eu tentava manter. E foi nesse estado de vigília constante, entre o cuidado com o corpo que gerava meu filho e a vigilância sobre as intenções alheias, que comecei a ver, com mais clareza, quem estava ao meu lado por amor e quem via naquela dor uma oportunidade. O negócio do meu marido não era só números em uma folha, era o lugar onde ele passará tardes inteiras, suando por um projeto que cresceu aos poucos, com clientes fiéis e funcionários que o conheciam pelo nome. Era a memória prática dele, as canecas com o logotipo no escritório, os contratos assinados à mão, as planilhas que ele me explicava com tanta paciência quando eu perguntava sobre as contas. Para mim, aquilo representava continuidade, uma forma de garantir que nosso filho teria algo construído com trabalho e dignidade, não uma herança vazia de sentido. Mas, para quem olha sem conhecer, é fácil transformar história em cifra. Por mais que eu insistisse em chamar aquilo de legado, havia olhares que já contavam o dinheiro antes de entender o esforço. Vi minha mãe e meu irmão mudarem a maneira de olhar para a sala de reuniões como se a mobília e os prêmios expostos fossem sinais luminosos apontando para onde o valor estava guardado. As conversas, que antes giravam em torno de lembranças, passaram a tocar em termos como parte e participação, como se a palavra nossa tivesse sido engolida pela palavra meu. No começo, as investidas eram sutis, quase imperceptíveis. Minha mãe sugeriu que fosse mais prático centralizar algumas contas em uma conta conjunta só para facilitar os pagamentos. Meu irmão começou a aparecer com gestos de quem ajudava, revisando faturas, perguntando sobre fornecedores, elogiando o trabalho do meu marido como se já fosse patrimônio da família inteira. Em reuniões que marcavam para a organização, eles tomavam notas sobre contratos, perguntavam sobre a estrutura societária e até comentavam que, com pequenas mudanças, tudo poderia render mais. Frases assim, ditas com voz baixa, aquecem o ego de quem escuta, mas envenenam a noção do que é justo. O que mais me doeu foi reconhecer a naturalidade com que transformaram o espaço de memória em caixa a ser aberto.
Não havia pergunta inocente. Havia cálculo. Quando um funcionário passou a mencionar, preocupadamente, que havia sido solicitado a revelar números sem minha autorização, senti a linha ser ultrapassada. E quando minha mãe começou a falar em nome de preservar a empresa como justificativa para decisões sem meu aval, percebi que o protecionismo tinha virado pretexto. Eles agiam com aquela certeza que vem de quem acha que o mundo lhes deve algo. Comentários à mesa do jantar sobre não deixar tudo com ela soavam menos como preocupação legítima e mais como uma tomada de posse anunciada. E o mais difícil era o silêncio cúmplice das pessoas ao redor. Colegas que evitavam olhar nos meus olhos, vizinhos que passavam a perguntar com curiosidade fria e agora, quem vai tocar aquilo? Era como se o mundo começasse a ver a minha perda como uma oportunidade. Perguntei-me muitas vezes, como se chega a esse ponto? Como alguém que me deu colo na infância é capaz de transformar meu luto em cálculo? Talvez a resposta esteja na mistura de necessidade com ambição. Quando falta honestidade, a necessidade vira justificativa e a ambição encontra um atalho. Vi gestos pequenos que, somados, formaram um mapa de intenções, documentos solicitados às pressas, reuniões marcadas sem minha presença, propostas para agilizar transferências. Cada ato parecia natural para eles, mas me empurrava para uma margem. Eu pensava no meu bebê quando sentia aquele frio de perda de controle. Proteger a minha criança significava também proteger aquilo que lhe caberia por direito, não só o dinheiro, mas a história por trás dele. Por isso recusei soluções fáceis e pedidos enrodilhados em palavras gentis. Não se tratava de me agarrar a bens materiais por vaidade. Tratava-se de não permitir que a memória do meu marido fosse dissolvida em balanços que ninguém havia lutado para construir. Houve momentos de dúvida, claro. Ceder seria menos doloroso no curto prazo. Haveria paz nas conversas e menos discussões nas visitas. Mas eu sabia que paz comprada à custa da minha autonomia faria do luto um terreno fértil para novos abusos. E quando o interesse alheio começa a se disfarçar de cuidado, fica difícil separar o afeto genuíno da ganância. Naqueles dias, o escritório, antes lugar de lembrança serena, tornou-se palco de pequenas intrigas. A sombra da ganância se instalou devagar, feita de palavras e gestos que desrespeitavam não apenas o patrimônio, mas a memória de quem o havia construído. E foi assim, com essa tensão crescente, que a história foi se encaminhando para uma ruptura. Um ponto em que dizer não deixou de ser opção e virou necessidade absoluta não começou com grito com acusações diretas. Começou com gentilezas que, com o tempo, soaram como pressões disfarçadas. Minha mãe vinha ao escritório para ajudar a organizar e, entre um cafezinho e outro, deixava cair perguntas sobre assinaturas e acesso às contas. Só para facilitar no dia a dia, você não quer descansar mais? Dizia ela, sorrindo como quem recomenda um remédio. O sorriso era o mesmo, mas a frequência das perguntas foi aumentando, e com ela, a sensação de estar sendo empurrada para fora das decisões que eram minhas por direito. Meu irmão tinha outro jeito, sempre prático, sempre com o papel na mão. Aparecia com planilhas melhoradas e recomendações sobre fornecedores. Se eu cuidar dessas ligações, você não precisa se mexer tanto agora, ele dizia, como se me poupasse de um esforço. Mas, na prática, o que acontecia era que eu perdia a rotina do meu próprio negócio. Uma assinatura ali, um documento assinado acolá, e aos poucos minha capacidade de decidir ficava estreita como um corredor. Houve pedidos explícitos por procurações. Sempre com a desculpa da agilidade. Assina isso só para que possamos resolver pagamentos, depois você revoga. Quando alguém diz só por enquanto com o ar de quem poupa trabalho, a tentação é grande, especialmente quando se está cansada e grávida e o dia pede menos conflito. Mesmo assim, eu resisti. Não por desconfiança imediata, mas por prudência. Queria conversar com meu advogado, queria entender cláusulas, queria garantir que nada fosse feito às pressas. Pedi tempo. E o pedido de tempo foi recebido com súplicas, olhares de quem se faz de preocupado e frases que pesam. É por nossa família. Você não faria isso por nós. As emergências começaram a pipocar. Um fornecedor atrasado aqui, um conserto inesperado ali. Pequenas crises que exigiam dinheiro agora para que a empresa não perdesse contratos. A cada telefonema dessas, eu sentia o nó no estômago apertar. Por um lado, havia a responsabilidade real de proteger a empresa. Por outro, parecia que cada emergência era um teste. Cedemos e passamos a ser a fonte, disse não e éramos rotulados de egoístas. O padrão ficou claro rápido. Problema, pedido de dinheiro ou assinatura, tensão, e depois um retorno à normalidade que deixava em mim um rastro de desgaste. Também houve manipulação emocional. Mensagens noturnas com lembranças do passado. Lembra quando mamãe te ajudou com a faculdade?
Ela só quer proteger o nome da família. Comentários assim transformavam dívida emocional em moeda de pressão. Eu me via respondendo com calma, explicando que proteção não era usurpação, que administrar um legado exige reflexão. Mas as palavras gentis voltavam mais tarde em conversas fechadas, quando eu não estava presente, transformadas em argumentos em volta da mesa de jantar. O jeito como pediam sigilos também era sintomático. Não conte para os funcionários, não queremos alarmar a equipe. Pedidos desse tipo, apresentados como preocupação corporativa, serviam também para isolar decisões. Quando as conversas saíam da vista, eu ficava sem testemunhas das propostas que me faziam. E, quando eu pedia transparência, recebia respostas evasivas ou mesmo súbitas irritações. Você está imaginando coisas, por que não confia na gente? Era uma inversão que doía. Quando eu exigia clareza, parecia que eu era a que criava conflito. Em uma ocasião meu irmão levou até um acordo de facilitação pronto para assinatura, com cláusulas técnicas que eu não queria aprovar sem ler com calma. Assine só isso hoje, depois discutimos os detalhes, insistiu. A urgência imposta por ele transformava meu conselho prudente em atraso injustificável. Foi a partir desses momentos que percebi a tática: normalizar o passo seguinte sem permitir que eu tivesse tempo para pensar. Cada pequena concessão que fiz por cansaço deu a eles mais coragem para pedir a próxima. Eu tentei manter a postura, calmamente recusei uma procuração, marquei reuniões com meu advogado, pedi que qualquer mudança esperasse por minha análise. Dizia isso olhando nos olhos, firme, com a voz que o luto e a gravidez me tinham dado. Uma voz cansada, mas decidida. Algumas vezes, a reação foi silêncio. Em outras, comentários velados sobre minha capacidade de gerir sozinha. Em poucos momentos, senti que minha decisão de proteger um direito se transformou em uma afronta. Eu não era mais vista como a viúva que precisava de amparo, mas como um obstáculo para quem tinha pressa em tomar posse. E foi nesse conjunto de pequenos atos, pedidos aparentemente inofensivos, emergências orquestradas, notas assinadas sem debate, que a tensão foi crescendo. Não era um rompante, era um processo. Um processo que deixou claro para mim uma coisa muito simples. Quando alguém começa a confundir ajuda com direito, a próxima etapa costuma ser a escalada. Eu sabia que aquele padrão não era saudável, e que se eu não fizesse algo firme, o passo seguinte poderia ser pior. Ainda assim, não imaginava até onde eles chegariam, nem que a luta que eu começava seria tão física quanto jurídica. A noite em que tudo aconteceu começou como tantas outras desde que ele se foi. Eu tentava fazer janta leve, arrumar papéis, e guardar em mim a sensação de calma pelo menos até o bebê dormir. A casa estava com aquela luz amarelada que parece diminuir as bordas das coisas. E foi nessa luz que a traição se mostrou sem nenhuma cerimônia. Minha mãe entrou com um ar que, até então, eu sempre confundira com preocupação. Havia, no entanto, um tremor na voz dela que eu não soube ler. Palavras corteses primeiro, perguntas sobre documentos, e uma insistência para que eu assinasse algo só para facilitar. Recusei com calma, explicando que queria falar com meu advogado. A recusa não foi recebida como um limite, foi recebida como afronta. Não houve discussão longa. Ela avançou como quem pega uma coisa que acha que lhe pertence. Pegou o vaso pesado que ficava na estante, um objeto que eu sempre achei bonito, um presente do meu marido em um aniversário distante. E, antes que eu conseguisse reagir, a madeira encontrou cerâmica e a cerâmica encontrou minha cabeça. Foi um impacto surdo e depois o mundo se foi. Acordei sem saber quanto tempo havia passado. A dor latejava, mas era uma dor confusa, como se viesse de um lugar distante. Ao abrir os olhos, a visão veio em fragmentos. Rosto da minha mãe, máscara de raiva. A expressão do meu irmão, que eu mal reconhecia, e a sensação asfixiante de terra espalhada contra minha pele. Meus pulmões trabalhavam com dificuldade. Tentei mover as pernas e percebi que metade do meu corpo estava enterrada, como se alguém tivesse decidido que eu deveria desaparecer sob o peso do jardim. A água tinha estourado. Foi a verdade crua que cortou qualquer pensamento indeciso. Alguém dentro de mim precisava ser protegido imediatamente. A confusão deu lugar ao terror prático, não de morrer eu própria, mas de não conseguir proteger a vida que crescia. Em meio ao sangue, à terra e ao tremor, a prioridade era clara. O bebê. Você ainda vai dizer não? A voz da minha mãe gritou como se fosse uma ordem e não uma pergunta. Havia algo em seu tom que separava o que ela era antes e o que havia virado naquela casa. Não era amor, era exigência. Quando respondi, com a voz quebrada, que não, que aquilo não era negociável, a raiva que tomou seu rosto foi como um aviso. O segundo ato de violência veio sem aviso. Eu não consigo,
e não quero descrever com detalhes que possam transformar a cena em espetáculo. Digo apenas o que lembro. Houve um movimento rápido, uma tentativa de silenciar, como se me colocassem um pano sobre a boca. Houve mãos que me impediam de me mover. Houve um esforço claro para que eu não gritasse, para que ninguém soubesse onde estávamos. Senti a respiração do desespero e um peso que me puxava para baixo. Pensei, entre flashes de dor, em tudo o que já havia sido e no que ainda precisava ser. Em certo momento, a escuridão voltou. Não foi um apagar súbito, foi um cair lento como se cada pensamento fosse sendo desligado um a um. Antes de sumir completamente, lembro de pensamentos tão claros que me surpreenderam. Preciso avisar alguém, o bebê não pode ficar sozinho, se eu apagar, que minha voz fique ao menos registrada. Era como se, naquele espaço etéreo entre consciência e nada, eu fizesse acordos com a minha própria vontade de viver. Quando acordei novamente, não tive certeza imediata de onde estava. Havia vozes ao longe, confusas, e passos que pareciam apressados. Não sei por quanto tempo permaneci ali, entorpecida. Não sei quanto tempo a mínima tentativa de compaixão demorou a se transformar em ação por parte de quem ouviu. Só sei que cada segundo contou, e que, mesmo naquele estado, a presença de qualquer som que não fosse a voz da minha agressora me deu um fio de esperança. Aquela noite me ensinou duas coisas com brutal clareza. Primeiro, que a violência pode vir de quem mais esperamos e com uma simplicidade assustadora. Segundo, que, mesmo quando o corpo falha, há um instinto que não desiste, um instinto que pensa em proteger antes de pensar em si. Enquanto a terra ainda manchava minha roupa e a dor vibrava como um sino no meu crânio, agarrava-me a essa força mínima. A certeza de que, por mais que tivessem tentado me enterrar, eu precisava emergir, por mim e pelo bebê. A partir dali, tudo mudou. A casa que eu conhecia virou cenário de inquérito, de feridas e de perguntas que só seriam respondidas depois. Mas aquela noite, com a violência que ela trouxe, foi o ponto onde a minha resistência deixou de ser uma escolha diplomática, virou questão de sobrevivência. E foi essa necessidade, mais do que qualquer outra coisa, que me manteve acordado o suficiente para tentar, mesmo sem saber como, encontrar algum caminho para fora. A primeira reação, depois da confusão e da dor, foi buscar socorro. Alguém da rua, não sei dizer exatamente quem, talvez um vizinho que ouviu gritos, talvez um entregador que passava, chamou o serviço de emergência. As luzes da ambulância chegaram como se cortassem a noite. Pessoas falando com calma, mãos que verificavam sinais, uma voz firme pedindo para eu respirar. Levaram-me ao hospital como se eu fosse uma frágil promessa a ser preservada. O bebê precisava de monitoramento imediato, e eu precisava de cuidados para a cabeça e para a perda de sangue. No pronto-socorro, os profissionais agiram com a sobriedade que eu precisava ouvir. Exames, fotos do ferimento, acompanhamento da pressão e a monitoração contínua do bebê. Tudo registrado com a precisão de quem salva vidas sem fazer espetáculo disso. Pedi a cada pessoa que anotasse o que fazia. Pedi também que tudo fosse documentado. Era uma precaução prática, não vingança. Se algo fosse usado contra mim, eu queria que ficasse evidente o quanto eu tinha sido atingida, e que aquele impacto colocará em risco não só a mim, mas a vida que eu carregava. A equipe médica foi clara comigo, com uma calma que parecia feita de mãos experientes. Vamos cuidar de vocês. Primeiro estabilizar, depois avaliar o risco do parto prematuro. Entreguei-me, respirando entre uma contração de dor e outra, ouvindo o som do monitor como um metrônomo que marcava nossa existência. O médico anotou tudo, tirou fotos, e orientou que eu e o bebê fossemos mantidos sob observação pelo menos até que tivéssemos certeza do quadro. Logo depois, fomos orientados a procurar a delegacia. Não foi uma decisão automática para mim. Era mais um movimento lógico dentro daquele turbilhão. Se não registrasse o ocorrido, como provaria o crime? Meus pais, presentes desde que eu saíra do hospital, insistiram. Fomos até a delegacia, eu ainda abalada, com o relatório médico em mãos. Um policial com voz firme, mas humana, ouviu meu relato com atenção. Anotou cada detalhe, pediu a documentação e abriu um boletim de ocorrência. Você e seu bebê estão seguros agora, ele disse. Não eram palavras vazias. Era o que eu precisava ouvir para respirar um pouco. A partir dali começou o trabalho que eu, até então, só imaginara ver nos filmes. Reunir provas de algo que não parecia apenas físico, mas parte de um plano. Fotografias do corpo e da cena, os relatórios médicos, mensagens e e-mails em que minha mãe e meu irmão pediam agilidade nas assinaturas, cópias de documentos que me haviam sido apresentados para assinaturas pressas, e testemunhos de funcionários que haviam notado movimentos estranhos nas contas. Pedi que tudo fosse juntado ao inquérito.
O delegado me garantiu que faria o encaminhamento para investigação e que uma equipe olharia para as evidências com seriedade. Contratamos um advogado que entendeu a urgência. Precisaríamos proteger o negócio, preservar provas digitais e bancárias, e também garantir que meu nome permanecesse como pessoa de referência enquanto a situação se resolvia. Ele orientou a congelar movimentações suspeitas e solicitou perícias simples, mas fundamentais. Perícia nos documentos, verificação de registros bancários e depoimentos formais de funcionários que pudessem confirmar a tentativa de tomada. Sentir alguém competente do meu lado foi um alívio prático. Sabia que, na medida do possível, não estava sozinha contra o mar de interesses que se abatera sobre nós. Houve uma sequência de telefonemas, visitas ao cartório, ao banco, e conversas com funcionários assustados, que, entre lágrimas, relataram ter sido pressionados a facilitar acessos. Alguns concordaram em prestar depoimento. Outros, temendo conflitos, pediram anonimato. Cada declaração, cada papel, cada foto ia formando um mapa do que, até então, parecia apenas uma sensação de injustiça. Era material que, depois, serviria para comprovar intenção e tentativa. Enquanto a investigação se movia, eu mantinha uma postura firme. Cuidava do meu corpo, do bebê, assinava documentos apenas na presença do meu advogado, e recuava de qualquer conversa que cheirasse a pressão. Não era vingança pessoal, era proteção. Em cada passo eu pensava, se não der voz a esse que foi silenciado, aquele que sofreu não terá voz ante a lei. E, naquele ponto, confiar no processo legal foi um ato de coragem tanto quanto pedir socorro fora. Confiar que instituições, polícia, hospital, tribunal, pudessem devolver, ao menos em parte, a justiça que me fora negada em casa. A investigação não foi instantânea, mas o movimento havia começado. E a sensação de que havia tomadas providências concretas, relatos registrados, provas reunidas, um advogado lutando no mesmo lado, deu-me algo que eu precisava como oxigênio. A certeza de que não seria enterrada junto com as mentiras e a ambição alheia. Afinal, proteger a minha vida e a do meu filho era também assegurar que a verdade tivesse lugar para se manifestar. A recuperação começou de forma prática. Primeiro, garantir que nada mais fosse tirado de nós. Meu advogado pediu medidas emergenciais, não para criar alarde, mas para bloquear movimentações suspeitas e garantir que qualquer alteração no quadro societário precisasse da minha autorização. Aquilo criou uma primeira sensação de alívio. O nome da empresa continuaria ligado a quem realmente tinha responsabilidade por ela. Não vou entrar em tecnicismos jurídicos. O importante é que houve ações concretas que me deram tempo para respirar e pensar. O bebê nasceu semanas depois sob cuidados médicos atentos. Segurar meu filho no colo pela primeira vez foi um remédio que nenhuma palavra poderia descrever. Uma mistura de espanto, medo e um amor feroz que renovava tudo. A maternidade nesse contexto veio com medo, claro, mas também com uma clareza. Tudo que eu fizesse dali em diante era para garantir segurança e futuro para ele. A guarda, quando chegou a ser discutida, foi algo que corremos atrás com apoio jurídico. Não havia disputa real sobre a paternidade, mas houve necessidade de formalizar a proteção legal do nosso lar e de nossos bens. As decisões foram tomadas com prudência e com a certeza de que eu faria o melhor pelo meu filho. No campo do negócio, a curva de aprendizagem foi íngreme. Eu não sabia tudo sobre operações diárias, folha de pagamento, negociações com fornecedores, e não preciso fingir que sabia. Comecei lendo relatórios básicos, escutando funcionários que haviam trabalhado com meu marido por anos, e pedindo explicações em termos simples. Foi libertador perceber que ninguém ali esperava que eu resolvesse tudo de uma vez. O que importava era consistência. Aparecer nas reuniões, ouvir, questionar quando necessário e tomar decisões com calma. Cada pequena vitória teve um peso enorme. O primeiro pagamento recebido sem interferências externas. O primeiro cliente que renovou o contrato mostrando confiança. Um funcionário antigo que, ao ver minha postura firme e justa, decidiu ficar e passou a me aconselhar sobre como conduzir a equipe. Essas pequenas confirmações foram como tijolos assentados na construção de uma nova segurança. Não eram provas espetaculares de poder, mas atos cotidianos que devolveram credibilidade ao meu nome. Tive ajuda valiosa. Uma ex-sócia do meu marido, que sempre fora discreta, tornou-se um pilar. Ela trouxe experiência, participou de reuniões e me ajudou a entender contratos. Meu advogado cuidou das partes legais. Um contador recomendado por um amigo reorganizou números para dar clareza. Houve também a presença simples e poderosa de vizinhos e amigos que ofereceram refeições, companhia e, às vezes, uma tarde com o bebê para que eu pudesse trabalhar sem culpa. Aprendi que aceitar apoio não diminui sua força. Ao contrário, é parte da estratégia de sobrevivência.
Emocionalmente, o caminho foi menos linear. Tive sessões com uma terapeuta que me ajudou a localizar o limite entre culpa e responsabilidade, e a transformar o trauma em força prática. Não digo que as memórias desapareceram, elas existem e, às vezes, pegam-me de surpresa, mas com o tempo aprendi a colocá-las em contexto. Foram capítulos de dor que também me ensinaram sobre limites e coragem. A longo prazo, houve necessidade de tomar decisões estratégicas, delegar funções que não eram meu ponto forte, investir em treinamento para gestores, e estabelecer políticas internas para evitar que decisões importantes pudessem ser tomadas sem transparência. Essas medidas protegeram o negócio e também deram-me espaço para ser mãe e empreendedora simultaneamente. O mais importante talvez tenha sido recuperar a noção de que eu não precisava provar nada para ninguém, exceto para mim mesma e para meu filho. Cada contrato assinado com a minha assinatura, cada funcionário que voltou a confiar, cada noite que dormi sem o peso de ameaças implícitas, foi um passo de reconstituição da minha dignidade. A reconstrução não foi um ciclo de grandes gestos heróicos, mas uma série de pequenas decisões firmes e repetidas. E foi assim, gradualmente, que encontrei confiança novamente. Olho para trás e percebo que nada do que enfrentei foi simples. E também não foi culpa minha. A maior lição que ficou é que precisamos aprender a colocar limites, mesmo quando quem nos fere é alguém da própria família. O silêncio pode parecer mais fácil no início, mas ele apenas alimenta a violência e a injustiça. Dizer não foi doloroso, mas foi o que garantiu o futuro do meu filho e preservou a memória de quem eu amava. Hoje, entendo que o verdadeiro valor não está em suportar o insuportável, mas em proteger aquilo que nos dá paz e dignidade. Para mim, isso significou lutar por segurança, por justiça e pelo direito de criar meu filho livre de manipulações. Se existe algo que posso deixar a você, que me ouve agora, é o conselho de nunca ignorar sinais de abuso ou de pressão injusta. Documente, peça ajuda, fale com pessoas de confiança e lembre-se, instituições e aliados existem para nos apoiar, mas é a sua voz que abre esse caminho. Não se meça pela dor que consegue carregar, mas pela coragem de proteger seu coração e sua paz. E se você já passou ou está passando por algo parecido, saiba que não está sozinho. Sua história também pode se transformar em força e em recomeço.